Oi, boa tarde. Esse é o Diálogos no Acervo, programa que a gente faz no MASP. Hoje é o primeiro, na verdade, de 2021. É um programa semanal que normalmente acontece no próprio espaço do museu, mas que no contexto que vivemos desde o ano passado, temos feito online, sempre discutindo alguma obra do acervo, da coleção. E hoje nós vamos falar de uma pintura da Ulda Guzmán. Quem estará comigo é o Guilherme Giuffrida. Ele está pedindo aqui para entrar. O Guilherme é assistente no museu. Eu sou a Laura Cuzindei, também trabalho na parte de mediação e programas públicos. E nós vamos falar da pintura da Ulda Guzmán, que eu já vou colocar aqui, que também Oi, é a Laura. obra... Oi, Gui, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Que também o trabalho da Ulda também é o trabalho que a gente vai hoje, essa semana, trabalhar no desafio dos desenhos em casa. E é uma proposta, né, para todos enviarem suas reinterpretações, suas versões de obras da coleção. Vocês podem enviar, postar as versões de vocês. Está sem som? Não, tá, eu tô te ouvindo normal. Tá, não, alguém comentou isso aqui. Então, aproveitando para falar que a gente vai fechar os comentários agora, mas vocês também podem mandar perguntas pela caixa de perguntas e no final a gente vai reabrir novamente para ver como que, se vocês conversam com a gente. É sempre muito bom ter a colaboração de vocês. Essa é a pintura de hoje. Então, só reforçando que vocês, para quem quiser, né, participar do desafio dos desenhos em casa, vocês têm que postar no perfil de vocês e marcando o hashtag desenhos em casa até 11h59 de domingo. Vamos lá, Gui? Vamos. Bom, Essa é uma pintura da Ulda Guzmán, uma artista da República Dominicana, que que entrou, né, recentemente na coleção do museu. Chama Venha Dançar, convidou a natureza gentilmente, e que foi comissionada, foi produzida no contexto da exposição Histórias da Dança, né, o ciclo temático de 2020. publicada recentemente nesse catálogo maravilhoso que eu divulgo para todo mundo, da exposição que aconteceu parcialmente, né, infelizmente pelos cancelamentos em decorrência da pandemia, do ano fatídico de 2020, né, que a gente espera que esse ano seja melhor, que o público possa ver essa obra pessoalmente nos Cavaletes muito em breve. Pois é, essa obra, essa artista, uma artista de jovem, né, uma artista de 36 anos, de um país da República Dominicana, né, que tem uma proximidade geográfica com o Brasil, mas que tem uma formação entre o país dela, entre o México e Nova York, e que tem duas obras no acervo do MASP, né? A gente tem essa sorte, duas obras adquiridas, né? A primeira através de uma doação da artista, essa última através de uma aquisição, em contextos de comissionamento, né? Então, exposições coletivas, né? No caso dessa pintura, na exposição coletiva Histórias da Dança, e na outra obra que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, no contexto das histórias da sexualidade. Então, enfim, acho que a gente pode começar comentando um pouco da pintura da Ulda Guzmán nos últimos anos. A gente tem uma seleçãozinha de obras que ela vem fazendo desde 2016, para depois a gente, ao final, tentar abrir alguns aspectos dessa pintura aqui do projeto MASP Desenhos em Casa dessa semana. É uma pintura bem detalhada, né? Então, também acho que quem quiser acompanhar, assim, essa conversa, podem também buscar uma imagem em melhor resolução. A gente também vai passear aqui por alguns detalhes depois. Mas eu A acho obra que está no site do justamente, né, MASP, acho por que vale essa a pena. questão, sim, acho que justamente por essa questão da escala, né, da natureza em relação a todos os detalhes, também é uma pintura que vale a pena vocês olharem
Ela é uma pintura de 1,22 por quase 2 metros, né? Então, uma pintura de médio porte, assim, tem muitos detalhes, sobretudo nas figuras humanas, na parte de baixo. Tem uma espécie de 1/5 da pintura, uma faixa inferior, que tem dezenas de personagens, cada um com um vestuário muito específico, um gesto, um movimento do corpo, especificamente. Então, acho que é algo... Aqui no catálogo dá para ver com maior detalhe, mas no site basta você colocar Venha Dançar, Uda Guzmán, né, que é o título dessa obra. É possível ver ela em maior resolução, que ajuda aqui na nossa conversa. Desculpa, cliquei até sem querer, mas vamos lá. E aí, eu acho que a gente pode começar passeando por algumas outras obras da Uda Guzmán, que também trazem, né, já vários elementos que a gente vê nessa pintura, né? Em diversas outras da artista, que é essa força, né, esse protagonismo do elemento arquitetônico ou do espaço, da cena que ela está construindo, mesmo no caso, né, quando a gente vê um ambiente, né, muito mais composto pela natureza, e que é uma estrutura, né, assim, digo, dos espaços que é muito marcada, né, no trabalho dela. Eu acho que a gente pode olhar a maneira como ela enquadra esses ambientes, esses espaços domésticos, que é algo que acompanha várias pinturas dela, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. A gente vai ver isso em outras obras. Aqui essa obra é bem explícita disso, né? De que maneira que ela vai um pouco combinando o enquadramento da tela, que é uma tela quadrada, ou praticamente quadrada, com essas proporções dadas ali por essas paredes de madeira, né, por esses espaços que vão se abrindo. Então aqui tem um corredor que se abre à esquerda, depois um outro que se abre à direita. Então essas superfícies que no espaço são retangulares, mas através do ângulo de visão aqui elas vão criando ângulos não retos, né, com a proporção do quadro. E aqui eu acho bem interessante que já aparece o elemento que eu acho que é bem importante na pintura dela, que são as janelas. Quer dizer, toda a história da pintura pode ser colocada em relação a essa relação com a abertura dada pela arquitetura, mas aqui no caso dela, ela coloca isso no primeiro plano, né? Ela coloca isso como protagonista, e aqui tem até ela é quase uma pintura oposta à pintura que a gente está trabalhando essa semana, porque a natureza aparece bem colateralmente, né? Você vê só os espaços construídos ali, em geral com esse aspecto modernista, que é essa parede de madeira, que é algo encontrado em muitas obras de arquitetura modernista no Brasil, em vários países, e tem essa sombra de 3 árvores tropicais, assim, né, 3 arbustos tropicais, que aparece só como sombra aí dessa luz que entra pela janela à direita da tela. Então acho que aqui já tem nessa pintura esses elementos que a própria Uda comentou numa entrevista, que ela primeiro pensa o espaço, né, quase como se ela tivesse uma maquete mental daquele espaço que ela vai pintar, e aí que vem a narração, né, a história que se desenrola. Essa história pode ser humana, né, no caso a gente vai ver várias pinturas que têm personagens humanos, ou essa história que pode acontecer através desse jogo de sombra de uma planta ou de um espaço que você não consegue ver por completo. Então isso aparece em praticamente todo o trabalho da Uda, essa relação com a Eu acho que arquitetura. nesse trabalho, especificamente, a gente também vê uma estratégia, né, de usar a arquitetura também como uma forma de geometrização, né, e de trabalhar essa estrutura, a estrutura da pintura. A pintura, né, pensando ela enquanto um trabalho que se desenvolve num plano. E justamente criando essa ideia de ilusão de espaço, né, de criar a estrutura onde ela vai colocar, né, os seus elementos, uma parte mais figurativa. Até eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar, ver em outras pinturas, é até mesmo uma diferença de tratamento, né, nesses dois elementos. Tratamento, né, matérico, que muitas vezes se destacam, né, o tipo de aspecto que ela dá, no caso eu acho que tem, né, essa madeira bem carregada, né, também, como você falou, eu acho que são materiais que também são muito enfatizados, né, pela arquitetura modernista, mas eu acho bem rico isso que você falou, Gui, de como que isso é, na verdade, uma visão inversa, né? Como a gente tem acesso à janela através da sombra, né? Agora, então eu acho que também tem outras pinturas de interiores, né, que também citam esse universo.
esse universo, né, essa cultura visual que a gente tem apontado, né, do modernismo, do design. Essa é a chaise longue, né? Uma cadeira conhecida que foi feita pelo... Às vezes é reconhecida como só do Le Corbusier, mas na verdade foi a Charlotte Perriand, que é uma designer importantíssima do século XX, que trabalhou com o Le Corbusier, que produziu grande parte do mobiliário das unidades de habitação em Marsella, por exemplo. Ela era uma figura ali central no desenho de mobiliário, sobretudo, além de ter produzido um trabalho extensíssimo. Esse é talvez o objeto mais importante da carreira dela, que é essa chaise longue, que é bem explícita a referência. Então isso aparece, né? Assim, ao fundo, eu acho que é outra coisa também comum na arquitetura. Aqui, a gente que vem do Brasil pode achar que isso pode ser um Atos Bulcão, mas talvez possa ser outra referência desse azulejo de inspiração colonial, mas que também trabalha com essa abstração geométrica, que é algo que tem diversos artistas, né, sobretudo pela América Latina, que trabalharam, né, em cima desse suporte aí ibérico, né, que aparece muito no Brasil na figura do Atos Bulcão, mas não necessariamente aqui é uma referência direta ao Atos Bulcão, mas de certo modo a essa tradição modernista, né, ela como uma pintora contemporânea aqui do nosso tempo. Essas pinturas são todas entre 2016 e 2020, produzidas assim nos últimos 5 anos, mas de algum modo ela está desejando, a gente vai tentar entender por quê, colocar esses elementos de um certo tempo histórico, né, ali desde os anos 30, sobretudo, até os anos 60, que é, enfim, o tempo da arquitetura moderna e do design moderno. Ela, de algum modo, está colocando isso aqui muito sutilmente em questão ao corpo ali, a figura humana, também a vegetação, e a gente vai vendo que isso vai cada vez mais ficando, enfim, invadido ou poluído de figuras híbridas, ou a natureza vai ganhando um protagonismo outro em comparação a essa pintura aqui. Aqui é um exemplo, né, por exemplo, como aqui muito mais desse enquadramento, né, Laura, assim, que parece que você está vendo essa natureza exuberante, essa paisagem tropical, né, com esses coqueiros, através de uma faixa de luz aí dada pela janela de um espaço interno que você não aprende nada, né? Então, parece É que um a jogo parte... de janelas, né? Janela, E que eu acho que enquadramento. comenta bastante, né? Essa característica que é muito demarcada desses projetos arquitetônicos, né? Do vidro, das transparências, dessa integração, né? Dessa contaminação, né? Que na verdade é uma contaminação até contemplativa, né? Da natureza e de como que isso acaba entrando, né? Eu acho que tem muito um aspecto de dentro e de fora dos ambientes, e também, né, nesse entrelaçamento entre esses dois universos e dessas narrativas que ela constrói, né? Eu acho que essas, no caso, são pinturas até que os elementos naturais, né, prevalecem menos, né, com menos presença das figuras humanas. E que também, né, à medida, ao longo do trabalho dela, também vão ganhando, né, esse caráter até mais metafísico, né, já não necessariamente referente à realidade, se é que a gente pode dizer assim, mas colocando se permitindo, né, também criar esses espaços de uma forma mais projetada, né, mais numa ideia enfim, de criar de mais liberdade, né? Desses espaços, já que eles são imaginados. Aqui é uma pintura que eu gosto muito, porque a gente já vê essa espécie de invasão, ou ainda não sei se tanto invasão, mas de tensão, né, entre o construído e o tido como natural, que na verdade também é construído, assim, né, de alguma maneira na pintura e na própria paisagem, no paisagismo, que é essa árvore antiga, né, super, com essas raízes gigantes, né, com esses troncos rústicos, né, um pouco enquadrada pela construção, como se a arquitetura pudesse ser recortada para que caiba, para que você consiga manter esse paisagismo ou essa natureza presente dentro de um espaço que é tão marcadamente construído. Aqui eu acho que tem uma referência direta a um pilotis
que é bem conhecido, do projeto do paulistano também. É como eu disse, as referências são nossas aqui. Esse pilote pode ter sido explorado por outro arquiteto do país da UDA ou de outro lugar, mas esse pilote é muito reconhecível tanto no edifício Pauliceia, do Gasperini com o Jacques Pilon, quanto na Pampulha também, do Oscar Niemeyer. Então, esse é um pilote que foi usado por vários arquitetos, que de alguma maneira dá essa sensação de que, apesar de que essa superfície de um teto, né, de um vão livre, como ele está sendo suportado por essas estruturas super finas, super delicadas, para dar esse aspecto de leveza, ao mesmo tempo sem deixar de marcar aquilo que apoia esse teto, né, essa superfície de cima, e enquadrando também esse recorte dessa paisagem deslumbrante, aí, dessa natureza meio genérica, assim, com esse pôr do sol. Mas em primeiro plano está essa árvore que parece um pouco algo que está anterior aí à casa construída, a essa edificação, e que, de alguma maneira, toda a construção, tanto da pintura quanto da arquitetura, foi pensada para envolvê-la sem destruí-la ou, de algum modo, até potencializá-la, mas, por outro lado, escondendo, né? Você não vê aqui a copa das árvores que está escondida por esse teto. Então, essa tensão, que no caso da pintura da Udo, eu acho que não é violenta, eu acho que é de convivência mútua, pelo menos nessas pinturas que a gente está vendo, entre o ambiente construído e o ambiente natural da natureza, enfim, a natureza e a arquitetura. Até mesmo esse contraste, né, entre essa leveza do pilotis, assim, e da árvore, né, que traz muito mais uma rigidez, essa questão de outro tempo, né, como ela sempre esteve ali. Completamente. Me lembra esse furo aí desse quadro, por exemplo, ali no Ibirapuera, a Marquise, que conecta todos os prédios. Se alguém já foi ali andar de bicicleta ou de skate na Marquise do Ibirapuera, o Niemeyer fez o mesmo procedimento. Tem umas aberturas, no caso ali, redondas, para que as árvores antigas do parque possam ficar dentro. Então, o procedimento em Pampulha também foi utilizado, enfim. Aqui é um pouco o contrário, né? Um pouco esse espaço interno, com essa... Isso se vê muito no México, né? No Brasil também, esse tipo de cadeira de vime, de plástico, cadeira de varanda, muito encontrado por toda a América Latina. Aí não tanto uma cadeira desenhada por um arquiteto ou um designer conhecido, modernista, mas muito mais um objeto vernacular, encontrado em todos os lugares. E ela faz esse furinho aqui, vocês acho que não estão conseguindo ver, talvez, mas é um furinho redondo na parede, em que lá atrás é também uma praia deslumbrante, dessas praias caribenhas, assim, talvez uma praia ali da região onde a Uda vive, ali em Santo Domingo, próximo a Santo Domingo. E de novo aparecem todos esses elementos, né? O chão decorativo, geometrizado, alguns elementos de vegetações também paisagísticas, o mobiliário, no caso aqui vernacular, mas também super geométrico, e a paisagem natural ou anterior à construção humana ali enquadradinha, no caso aqui um círculo, mas aí minúscula, né? Comprimida ali num pequeno espaço, também uma janela, uma abertura, né? Da construção para o que está fora, mas uma pequena abertura que enquadra circularmente essa paisagem. Então, parece que ela vai alternando as escalas, né? Às vezes o enquadramento é gigantesco e o ambiente doméstico é mínimo, às vezes é o contrário. Parece que ela vai testando em diferentes escalas esse dentro e fora que a Laura estava falando. E criando uma tensão também, né, entre esse efeito de, vou dizer perspectiva, né, mas na verdade de indicar distâncias e de planaridade, né. Eu acho que esse primeiro espaço, ele, enfim, acaba que a presença do canto, né, tende a direcionar, né, um pouco para essa construção de um espaço, né, de uma sala. Enquanto nessa janela a gente tem uma visão muito limitada, né? E acaba que isso chapa de alguma maneira, né? Esse ambiente de fora na parede. Ele não, né? Parece um pouco estranho. Ele é quase um quadro na parede, né? Algo que vai aparecer em outras pinturas. Ele é quase um quadro na parede. Nesse caso, apesar da gente estar falando de quadros na parede, a gente são janelas, né? Mas também com pinturas, assim. Esse é um trabalho que foi feito agora, né, nesse último ano,
parte de uma série de obras que a Uda Guzmán produziu ao longo de 2020, que foi um ano que ela passou na própria, em Santo Domingo, se não me engano mesmo, e em que, enfim, eu acho que como todos, né, foi um ano em que a gente teve experiências muito introspectivas nos ambientes domésticos, né? Foi um ano muito mais interiorizado, assim. Então, muitas dessas pinturas dessa série mais recente são pinturas que trazem justamente esse ambiente dessa casa onde ela viveu durante os últimos meses. E essa pintura ainda tem uma outra coisa muito interessante, né, Gui? Que é a presença dela mesma, né? Do ato de pintar. Uhum. E não Aparece a só. figura dela, assim, né, muito marcada. Depois a gente vendo fotos dela, enfim, é a figura dela explicitamente ali no meio da cena. E aí essa pintura sobre a pintura também, que eu acho que é um gênero, uma espécie de pintura muito explorada por outros artistas, né? Então, o gesto de pintar sendo representado aqui junto com a própria pintura em uma escala menor, e aqui são várias escalas. Você vê essa pintura num zoom maior, dentro dessa pintura de dentro, né? Quase como um jogo de espelhos infinitos, assim, que você vai entrando nessa pintura da pintura. E aí aquilo como a gente estava falando, né? Essas janelas gigantescas que também, do jeito que estão aqui, também podem ter uma espécie de moldurinha, que também poderiam ser grandes pinturas. Então, esse gesto, e aqui também tem essa questão que eu acho que é muito cara para ela, né? De como representar esses espaços tridimensionais no espaço bidimensional da pintura, e isso vai ganhando aqui desdobramentos quase como algo que nunca se chega, né? Que vai se espelhando em si mesmo, assim, que um exercício um pouco infinito. E aqui, de novo, aparecem duas cadeiras modernistas, meio híbridas também. Depois a gente já fala de seres híbridos, mas eu comecei a tentar achar as referências de algumas cadeiras dela, e você vê que são, às vezes, duas cadeiras, que ela mistura o pé de uma com o corpo de outra, o braço de outra. Mas aqui também isso aparece, esse mobiliário modernista, talvez do ateliê dela, ou de um espaço que ela trabalhou. Tem uma outra, né, que já é um outro tipo de residência, de arquitetura, que é desse mesmo ano. Sim. Essa já tem um outro clima, né? É um Uhum. clima que já não é mais desse design de interiores, mas muito mais enfim, um ambiente mais doméstico, né? Eu acho que mais intimista, que tem mais cara de casa de família, se é que a gente Uhum. pode, né, pensar assim. E que, de novo, né, eu acho que também uma perspectiva de onde ela está vendo, né? É uma perspectiva de dentro da casa, do que em relação a essa natureza exuberante que está do lado de fora. Sim, aqui é uma pintura um pouco sui generis, nas pinturas da Uda, porque o espaço interno não é nada modernista, é um pouco colonial ou familiar, né? Uma casa de praia, assim, vamos dizer, típica, de classe média, assim, como podemos dizer, com um mobiliário também de madeira, assim, um pouco rebuscado. Então, bem diferente do que ela costuma trabalhar. Por outro modo, aparece essas portas balcão aí abertas, que você vê a paisagem lá ao fundo, tem a tela que ela tá, é uma versão dessa tela que ela apresenta aqui, né, desse trabalho que a gente está mostrando. Aparece pequenininha, aqui, como se estivesse apoiada em cima da mesa. Em cima tem um gato também, num ambiente bem familiar. E aqui, de novo, esse espaço todo construído, né? Assim, todas essas duas portas do balcão com aquela janela, construído esse grande salão com essa árvore aí no meio, que é aquilo que apareceu naquela outra pintura também, daquele cacto, né? Como que, de alguma maneira, nessa relação entre espaço doméstico e natureza, muitas vezes esse elemento paisagístico, esse vegetal, aparece com força em um ponto, vamos dizer, importante da pintura, né? No centro da pintura, da No cena, e eixo, aqui é. no eixo. E aqui é muito explícito isso, né? Tem uma árvore aqui, não sei se é uma palmeira, enfim, alguma árvore tropical, que está um pouco solta do lado dela, assim, ao centro da pintura, no eixo da pintura. Então você vai vendo que tem um interesse muito profundo da artista pelo, enfim, por pensar essa relação entre
entre esse mundo não humano, esse mundo da natureza, da paisagem, daquilo que precisa ser preservado, ou daquilo que precisa ser tratado bem, né, cuidado, dentro desse espaço doméstico que em tese estaria alheio que é o espaço do humano, né, dos desejos humanos, do conforto, que em tese estaria alheio a esse espaço que seria simplesmente externo enfim, da vegetação. Então a gente vai vendo que tem um interesse, assim, podemos dizer, ecológico, não sei se esse é o melhor termo, mas assim, de alguma maneira um interesse por essa dimensão ecológica da vida e da experiência hoje no mundo, que, enfim, uma série que essa questão vai se tornando cada vez mais protagonista, né? Nunca deixou de ser, mas de algum modo ela vai sendo colocada no debate público em outro lugar, também contra uma série de atos e de violências e de explorações várias desse ambiente natural, como se ele fosse alheio ou desnecessário à vida dos humanos. E aí ela vai, acho que, reagindo a isso de um modo muito poético, muito sutil, né? Você não está vendo aqui pintura sobre desmatamento, nem nada do gênero, mas de uma maneira, uma incorporação desses vegetais, dessas plantas, para dentro desse espaço que era humano, ou modernista, ou, enfim, decorado, né? Sim, é mais um convite, né? Até para essa consciência, né? Para essa retomada de uma relação sem essa separação entre esses ambientes, né? O construído e o natural, né? Esse eu acho que é um exemplo também, né? Que traz essa ideia dessas texturas, né? E, de novo, de um ambiente que também é muito mais onírico, vamos, assim, né? Muito mais dessa ordem do imaginário, mas já propondo alguns elementos, alguns personagens, né? Que já caminham para um hibridismo. Eu acho que agora a gente vai passar por um outro grupo de pinturas que, a meu ver, no trabalho da Oda Guzmán, vão por um sentido, como você falou, mais onírico, surrealista, metafísico, que estão menos ligados a esse, como a gente viu agora, essas últimas, que estão ligados ao espaço da própria artista. Então tem uma materialidade, né, uma concretude muito grande, assim, do espaço vivido, que pode ser fabulado, mas ao mesmo tempo ele tem relação com o real. E aqui acho que é um outro grupo de pinturas onde se insere, sobretudo, acho que é a obra do MASP das Histórias da Sexualidade, a primeira obra da Oda Guzmán a ser incorporada no acervo do museu, em que aparecem esse espaço que você não sabe se é dia ou é noite, né? Essa figura também, que é uma figura mítica, assim, um pouco, talvez uma figura clássica, mas que está cuspindo fogo. Então tem uma dessacralização, muitas vezes aparecem cenas eróticas, explícitas mesmo, ou até cenas demoníacas, poderia-se dizer, assim, figuras avermelhadas que estão enfim, se furando, se perfurando, ou se enlaçando. Então tem algo menos contemplativo, né? Menos pacífico e mais do surreal mesmo, né? Do espaço da fabulação ou da invenção mesmo dessas figuras e de perturbação, talvez mesmo, porque continua aparecendo a proporção, os pilotis, a coluna, a paisagem, mas ela está, de algum modo, perturbado ou meio fora de escala também, né? Assim, a gente vai ver em algumas obras, assim. É menos Sim, realista, né, vamos dizer. sim. Eu acho que em outras, né, também de uma série próxima, assim, também a gente vê essa coisa, isso que você estava chamando de perturbação, né? Que eu acho que é mais um desconforto, já não é mais esse ambiente até mesmo puro, né? Esse ambiente mais à vontade. Eu acho que quando ela começa a incluir esses seres mais híbridos, né, dentro de um ambiente doméstico, começa a criar certas situações de estranhamento, né, entre essas duas partes. E até mesmo trazendo, né, uma coisa, um lado que é mesmo da fantasia, do subconsciente, né, e etc., dentro de um ambiente que é um ambiente projetado, né? Falo, né, o ambiente de uma arquitetura, né, um ambiente que é projetado, um ambiente que é de outra ordem, de uma ordem muito mais do racional até. E deixando, né, com que essas duas coisas convivam, né.
Aqui é muito explícito, isso que você acabou de falar, né? Um casal, se não me engano, deitado, assim, num espaço que parece ser um espaço modernista, mas ao mesmo tempo ele não tem muito janela, parece que ele está aberto, assim, como para o mar, assim, como se fosse um templo, né? Então é um espaço onírico mesmo, não tem janela ou porta-balcão, não tem os elementos de uma residência tradicional, mas tem elementos, né, de um sofá, uma poltrona, uma cama, mas tem esse bicho aí também cuspindo fogo e surge ao centro da composição, um pouco perturbando ou se misturando, ou como esse outro mundo que existe nessa vida burguesa ou uma vida cotidiana que ela representa aí nos espaços modernistas da pintura dela, como se um avesso assim ou um submundo, né, algo sobre humano, sobrenatural, que que aparece com força assim em muitas pinturas nessas aqui dá para ver bem assim, tem uma espécie de um meio humano, meio animal, um rosto azul, cuspindo fogo aqui com um rabo. E sempre tudo assim, né? A gente não está falando muito dos aspectos formais, né? Com esse rigor assim da pintura, muito rigorosa, e ela escolhe também. Às vezes alguns elementos aparecem mais chapados, mas aqui nesse caso esse animal ao centro tem um rigor muito grande tem um refinamento da pintura dessa figura. Então tem um controle absoluto que eu acho que a Uda tem do personagem que ela quer colocar ao centro das composições dela, a maneira de pintá-lo e maneira de pintar esse ambiente que é um pouco o cenário para essas figuras. E tem uma diferença, né? Uma diferença do jeito como essas figuras são colocadas, né? Uma diferença mesmo enfim, de pintura, né? Eu acho que tal como essas imagens, elas já trazem também um pouco mais uma ideia de intimidade, né? De intimidade até mesmo, acho que não à toa o trabalho dela estava também, né, na exposição Histórias da Sexualidade. Essa também é outra obra que a gente tem na coleção do MASP, Entrega de Confiança, que acho que também, né, traz muitas dessas características que a gente já está apontando como frequentes no trabalho dela. Acho que tem ainda mais, né, esses seres híbridos. A gente vê uma coisa até que a gente poderia fazer uma leitura, né, mais simbólica, como um inferno flamejante, né, assim, com aí sim já, né, de uma carga muito mais do erótico, né, do próprio corpo nu. Ainda que a gente ainda reconhece, né, essa situação bem estruturada, assim, não sei, para mim pelo menos tem uma estrutura muito de uma casa, novamente uma casa modernista, assim, né, como se essa parte preta, né, essas linhas, elas trouxessem a ideia, uma perspectiva, mas agora eu acho que nesse caso já com características muito mais de cor, né, de campo de cor, que já criam, né, já se afastam dessa pintura figurativa tradicional, né, e trazem esses outros elementos, assim, já mais... Eu acho que tem uma abstração maior assim, a estrutura da casa modernista aparece aqui, né? O pilotis, a coluna, essas horizontais muito finas, né? Que tentam minimizar o efeito da construção na paisagem. Mas, de todo modo, a escala é muito aumentada, essas figuras minúsculas, né? A gente até estava relembrando das colagens, né? Que vários arquitetos modernos fizeram, especialmente o Mies van der Rohe, mas a própria Lina Bobardi fez, né? Assim, colagens que antecediam o próprio projeto da construção, né? Colagens com texturas, e que é um procedimento muito utilizado e que aqui essa obra evoca, assim, as figuras ali, eu sinto uma figura, duas pessoas numa posição sexual, como a Laura falou, essa questão do vermelho aqui, mas às vezes aparecem umas figuras aqui à esquerda que também parecem um pouco esculturas, né, assim, que estão ali a serviço de criar a escala do espaço e produzir esse universo de possibilidades expositivas também, né? Que essas casas, elas têm esse aspecto meio museográficos, assim, elas têm esse espaço
amplo, né, assim, com essas grandes janelas, então tem esse aspecto um pouco expositivo, assim, nessas casas, e que estão, em algumas casas aqui do Brasil, por exemplo, a Casa de Vidro é muito influenciada por esse, né, pelo Mies van der Rohe, por essa arquitetura moderna alemã, de origem alemã também, né, que vem desse procedimento da colagem também, que é muito da arte moderna alemã. Então, enfim, acho que essa pintura, ela ela encaminha um pouco para esses elementos surreais, né? Também essa paisagem ao fundo, que é essa paisagem avermelhada, alaranjada. Ao mesmo tempo tem um elemento paisagístico aqui. E acho que tem uma questão que você comentou, que você ainda não comentou, Laura, que eu acho que é legal você falar dessa influência um pouco japonista também, que eu acho que está no paisagismo, mas também está nesses desenhos sexuais. Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa disso. Eu acho que a gente está apontando, né, para essas referências, assim, porque é, eu acho que tem muitos comentários, né, a cultura visual e a arte em geral nas pinturas da Uda Guzmán, né? Então, seja de arquitetura, de design, mas também eu acho que da própria, enfim, de várias outras naturezas, né? Eu acho que tem outras pinturas, acho que a gente não trouxe aqui, até mesmo porque o Instagram muitas vezes censura coisas que ele considera inadequadas, mas tem muitos comentários também a uma série, não sei se vocês conhecem, mas assim, um tipo específico de gravura japonesa, né? Que traz cenas eróticas, né? E que, na verdade, é até bem curioso, né? Eu acho que a Uda traz muito mais isso também, criticando, né, um certo pudor ocidental, muitas vezes, de trazer essas relações humanas, né, em cena. Então, ao mesmo tempo que a gente muitas vezes coloca, né, isso relacionado a pinturas, né, como o Bosch, né, que trazem esses elementos, tanto esses seres fantásticos, como também, né, esse corpo nu. É, eu acho que também, no caso do trabalho dela, né, eu acho que caminha também para um lado de naturalização, né? A gente também está falando de uma intimidade, a gente também está falando, né, de uma intimidade do lar, né, de um Uhum. casal. Então, eu acho que todos esses elementos convivem, né? São elementos de origens muito distintas e que informam suas pinturas, desculpa, mas passei. É, e que eu acho que convivem, assim, né? Acho que de uma maneira paralela, né, às pinturas que a gente tem mostrado agora, que são cenas de interior, mas acho que pra gente agora já ir caminhando mais, né, Sim. pra pintura dessa semana. Eu acho que eu só queria comentar que eu acho que tem algo que está naquela obra da história da sexualidade, que é uma vulnerabilidade também, né, do corpo e desses seres que aparecem aí, em contraposição a uma ideia de controle, né, da arquitetura moderna ou da própria pintura. Então, eu acho que a gente estava falando mais cedo, né, tem uma série de artistas, acho, da geração da Uda Guzmán, como a Rachel Rose, que acho que são artistas que estão não negando essa tradição, né, que se inserem em países que têm uma arquitetura moderna, que desejam, que se relacionam a isso, né, que se dedicam a observar a riqueza dessa produção, ao mesmo tempo estão tentando colocá-la num novo tempo, né, um pouco ela como se essa arquitetura fosse parasitada, né, no caso aqui por essa vulnerabilidade do corpo, por esse erotismo, por essas figuras híbridas, ou pela destruição, ou pela, enfim, tem um desejo de um pouco abrir, de romper essa janela, assim, né, de um pouco entrar nesse espaço tão controlado e tão purificado, bem desenhado e limpo, e incluir elementos, né, enfim, de pulsões, seja do humano, seja do não humano, enfim, de despurificação, acho que pode ser uma palavra possível. E eu acho que daria para fazer assim, um grupo grande de artistas contemporâneos na cena internacional que estão uma crítica ao modernismo, a gente pode dizer assim, mas não é necessariamente algo de destrutivo, mas algo de
torná-la, enfim, apresentá-la junto a outros elementos do corpo, né? Enfim, no caso, nas histórias da sexualidade se discutiu muito isso. Acho que para além, né, dessa pureza material, a vividade dos materiais, né, para além da textura, desses elementos muito mais geometrizantes, né, é fazer com que esses ambientes sejam habitados, né, assim, também. Acho que, no caso, né, esse ambiente está totalmente sendo contaminado, né, assim, pelo corpo, né? Pela carne. Eu acho que tem essa... não está mais intacto. Exato, exatamente. Não é só um cenário, né? Podemos caminhar? Sim, acho que está mais que na hora da gente falar da obra da semana, que é a obra Venha Dançar, Convidou a Natureza Gentilmente. É uma obra feita aí pré-quarentena, a gente pode dizer, né, Laura? Porque essa exposição aconteceria... Talvez ela foi terminada no início desse ano, mas acho que foi nesse período um pouco anterior que a UDA até realizou uma exposição grande, uma galeria em Nova York, no final do ano passado, em que ela juntou uma série de obras que ela produziu nesse último ano de quarentena, mas essa obra é um pouco anterior. Aqui eu acho que vai para uma outra escala, né? Assim, acho que depois a gente vai mostrar rapidamente outras pinturas, que fica parecendo que essa pintura é muito diferente do que a gente falou até agora. Na verdade, é um tipo de pintura também é um outro tipo de pintura que aparece, outro tipo de escala, né? De pintura que aparece muito na obra da Ulda, em que essa porção, aqui é muito pequenininho, mas essa porção dos humanos, né? Essas dezenas de figuras humanas que estão aqui nessa parte inferior da tela, aparecem nessa escala muito reduzida em relação à vegetação, como se estivesse dentro de uma mata, né? Como se uma clareira se acendesse ali, se abrisse no meio de uma floresta muito exuberante, muito densa e cheia de detalhes, de variações de verde, de composições de manchas de cor que se dão pelas copas das árvores. Eu estou olhando aqui porque eu estou vendo a pintura maior aqui do meu lado. Enquanto a cena que se apresenta abaixo, na verdade, são várias cenas, né? A gente estava falando do Bosch, a gente também conversou sobre o Bruegel. Eu acho que tem alguns pintores, e acho que é o Douglas Mann sincero nessa tradição, que não estão tão preocupados em construir às vezes a figura aparece ao centro, às vezes é uma árvore, como a gente estava falando naquelas pinturas. Mas, de todo modo, várias ações acontecem simultaneamente. Então dá mais um elemento de movimento e de narração, né? Como se a gente estivesse presenciando uma série de pequenos movimentos e gestos e de vários grupos, sobretudo em duplas ou sozinhos, mas aqui, enfim, aparece pessoas mergulhando num riacho que tem aqui, aparece pessoas se abraçando, dançando, abraçando uma árvore. Não tem nada explicitamente... Quer dizer, aparece em si, é implícito, assim, é um pouco mais sutil do que naquela outra pintura, cenas assim eróticas, mas tem pessoas dançando com um cachorro, uma vaca pastando, então tem alguns elementos de animais também. E a gente fica com a sensação de como se estivesse às vezes num balneário de verão, assim, à beira desses lagos, que na Europa é muito comum, mas em outros lugares também tem muito esse tipo de lago que só é acessado no verão. E, ao mesmo tempo, às vezes parece uma rave, uma grande festa, uma grande celebração, ou algo até mais ancestral, né? Tem algo um pouco pagão, assim, um pouco dessas festas pagãs, desse universo que está sendo um pouco também nessa discussão ecológica que a gente está falando do trabalho da UDA. Eu acho que, ao se falar dessa relação com o ambiente, fala-se muito de uma tentativa de um retorno, de uma outra relação, né? Até se fala do termo Gaia, nesse debate ambiental. Então tem um desejo de pensar antes, né, da matriz modernista, dessa relação com o ambiente tão marcadamente industrial, ocidental, europeia, moderna. E aqui me parece um grupo de pessoas com uma relação de adoração e de simbiose mesmo. Esse movimento das plantas um pouco acompanha o movimento das pessoas e, né, como o título diz, a própria natureza que convida
à dança, ao movimento, ao prazer, à comunhão, né? Então, é todo um mundo que a gente deseja, né? Um mundo do otimismo, né? Um mundo utópico, né? Podemos dizer, nessa pintura. É um mundo do lazer, né? Da preguiça ou da não utilidade, o mundo ao contrário do trabalho, da cidade, do rigor, né? Da disciplina. Então é o que essa pintura assim de primeira evoca, assim, quem olhar para ela. Eu acho que esse protagonismo da natureza tá até mesmo no título, né? O título Uhum. quem está convidando é a natureza. Venha dançar, é uma fala, né? Convidou a natureza gentilmente. Uhum. Eu acho que também é um título que indica esse caráter narrativo, né? Uma pintura. Uma coisa também que a gente, que a Uda investiga é essa ideia de pensar como que uma pintura pode contar narrativas, contar histórias, né? Quando na verdade é uma linguagem, né, que é de um único plano, vai, assim, Uhum. né? Que não é uma, né? Ao contrário do cinema, por exemplo, que permite essa sequência de ações. Então, como que ela trabalha esse efeito de uma sequência de eventos, né? A partir dessa estrutura inicial que ela cria, assim, né? Então, eu acho que nesses detalhes, né, eu acho que a gente também vê muito isso. É uma simultaneidade de ações, né, de grupos, como se cada grupo estivesse interagindo separadamente, mas ao mesmo tempo também como um todo, né? Como um corpo, como essa experiência que se contamina, né? Que contamina, né, no sentido de tipo, enfim, acho que de Uhum. dança mesmo a gente pensa nisso, né? A Uhum. experiência da pista de dança. Quando você deixa, né, também um pouco de ser né, Uhum. de estar sozinho e acaba que entra numa experiência coletiva, né? Eu acho Uhum. que essa pintura traz bastante disso, né? Também não somente uma experiência coletiva entre as pessoas que estão, né? Mas também com esse ambiente, né? Com essa situação, com essa natureza exuberante. Eu acho que isso que você acabou de falar dá para ajudar a gente a pensar algo que é muito extenso e difícil assim de elaborar aqui nessa live, mas é um dos movimentos, né, recentes da pintura contemporânea desse retorno à figuração, que eu acho que, que tem elementos, tem espécies, né, de cena, essa questão que você colocou, que está na história da pintura inteira, né, de tornar no bidimensional cenas que se dão no bidimensional, no plano e no estático, né, naquilo que está perene ali no tempo, cenas e acontecimentos que são duradouros, né, que se dão no tempo, que duram mais do que um instante dessa pintura, aqui nessa visualização. E eu acho que são questões que poderiam ter sido superadas pelo filme, pelo vídeo, ou por outras plataformas, e a pintura contemporânea está mostrando que não, né? Que ainda, através da pintura, é possível construir, nesse caso, essa cena utópica, né? Essa natureza que está sempre que tá dançando, porque tem o vento, né? E tem esse movimento que é constante, está o tempo todo se movimentando, convidando os humanos a compartilhar desse movimento, é algo possível aqui nesse mundo inventado pela artista aqui na pintura. Então, eu acho que tem uma retomada do sentido da figuração para contar histórias de mundos outros, né? De contar outras histórias ou outras possibilidades de observação do mundo, em que aqui nesse caso a natureza é muito maior e é mesmo assim, né? No sentido da escala, mas aqui ela está colocada ainda numa escala ainda aumentada, hiper aumentada, né, em relação a essa enfim, que rememora essa tradição do Bosch, do Bruegel, de artistas ali do século XVI que também estavam interessados em construir narrativas complexas através de uma só imagem, né? Que é algo que até hoje permanece como uma questão possível para a pintura, para as artes plásticas, né? Eu acho que nessas pinturas, né, eu vou passar aqui algumas, mas passando, tá? Em que essa escala, né, fica muito mais evidente,
me lembram até uma outra tradição da pintura, assim, né? Que é essa pintura de paisagem do século XVIII, o que é muito mais tanto uma questão descritiva da paisagem, mas também dessa ideia do sublime, né? Do sublime da natureza, dessa dimensão que é muito maior do que todos nós, né? Inalcançável. Sei lá, penso naquelas pinturas do Caspar David Friedrich, que é do Monge no Gelo. Assim, me traz muito mais esse efeito, sabe? De tipo dessa pequenez diante desse todo. Que já não é mais um todo de 4 paredes, né? Separado por um vidro. Acho que tem muito mais essa integração, não é espanto, né, a palavra, mas essa percepção, né, de uma escala, né, e desse contraste entre esse humano, né, e, e o natural. Acho que outras Completamente. pinturas que até estão bem próximas, assim, né, dessa pintura Venha Dançar, que também trazem, né, nessa parte inferior da tela, essas figuras. Essa que eu acho que já é bem mais, combina bem mais com elementos abstratos, né? Assim, fundo, quase como se o fundo, é quase como se fosse um fundo mesmo, né? Um fundo, um cenário, uma cena teatral, né? Acho que já tem muito mais uma distinção entre essas duas partes. Ô Gui, eu vou abrindo aqui os Pode abrir. comentários para quem também quiser comentar sobre o trabalho, sobre o que Eu a acho que você está gente falando está dessa questão do trazendo sublime, aqui. achei interessante de pensar, né, que nessas cenas, tem até uma pintura do MASP também, que tem uma cachoeira gigantesca, depois me relembra o nome dessa pintura, que não está me ocorrendo aqui, que, enfim, tem essas cenas da pintura inglesa, né, dessas cachoeiras gigantescas, dessas vazões de rio, e o humano ali olhando como se fosse muito maior do que ele, né. Aqui eu acho que tem isso, mas também tem uma vontade de comunicação, assim, de comunhão ou de relação, mesmo sendo muito maior do que os humanos, as pessoas não estão assim abismadas com aquilo, mas elas estão confortáveis, ou convivendo e aceitando a sua pequenez, sei lá. Então acho que tem um movimento mais que acho que faz todo sentido o que você falou, assim, dessa relação com o sublime que eu não tinha pensado. Eu acho que sim, eu acho que tem acaba que esse convite, né? Esse convite da natureza, acho que a gente vê muito mais uma experiência simbiótica, né? Não é uma experiência de espanto, né? Né? Exato. Mas é muito mais essa relação de se reconectar, vai? Você tem as perguntas? Sim, na verdade temos perguntas aqui muito de ordem prática. Além de um comentário da Vanessa, que diz que também vê essas pinturas como uma necessidade do ser humano, da natureza, sabe? Como em outros momentos, como nessa sala, uma invasão da natureza. Sim, eu acho que no caso a gente está caminhando, né, desse ambiente interior em que a natureza aparece enquanto o fora, né? Aparece enquanto uma sombra naquela primeira pintura que a gente mostrou, e cada vez mais assim essa relação entre os ambientes se estourando, né? Só para mencionar, a pintura que eu falei é do Cachoeira de Paulo Afonso, do Schuch. Enfim, mas só como um exemplo, assim. Agora, em relação às perguntas mais pragmáticas, sim, essa pintura é o trabalho que a gente está propondo para o desafio dos desenhos em casa dessa semana. Então, todos vocês que estão com a gente ou que vão nos ver depois podem participar, podem fazer suas próprias versões, interpretações ou comentários, postando, né, no perfil e sempre marcando
o hashtag MASP Desenhos em Casa para a gente poder rastrear todos vocês. Por favor, façam isso até domingo, às 11h59. A gente só considera os trabalhos que forem postados até esse horário. E na segunda-feira a gente divulga alguns dos selecionados. Enfim, eu acho que para quem também está perguntando aqui se para participar tem que ser se pode ser dança, sua natureza, enfim, eu acho que isso também faz parte de como vocês podem comentar isso, assim, eu acho que a gente trouxe aqui elementos que são comuns na obra da artista e que também integram, né, esse trabalho, então acho que a gente sempre busca aqui uma leitura para indicar alguns caminhos possíveis. Sim, eu gostaria, enfim, também de mencionar que a gente, esse mês, né, dedicado a essa pintura aqui no projeto Desenhos em Casa, a gente, de certo modo, fecha o ciclo das histórias da dança no Instagram do MASP, assim, claro, que vai se abrir para essas obras acontecerem tanto virtualmente quanto no espaço, porque várias das obras que foram comissionadas para a exposição entraram para o acervo do museu, como esse exemplo aqui dessa obra, mas que, enfim, a gente fica muito feliz de poder fechar depois de um ano difícil, que, enfim, que a exposição foi apresentada várias das obras, dos núcleos, apenas virtualmente, ou no site, ou no Instagram, enfim, abrir 2021 com essa última presença aqui explícita de histórias da dança na nossa discussão aqui do Instagram e, enfim, convidar mais uma vez o público a participar, enviar os seus desenhos até domingo às 11h59, que na segunda-feira a gente divulga a nossa seleção aqui do resultado dos 9 desenhos escolhidos, vencedores, enfim. A gente fica muito feliz com a qualidade e a quantidade de desenhos que o público tem enviado e a gente espera manter esse programa agora mensalmente, nesse ano de 21 aí com uma série de artistas e trabalhos incríveis aí pela frente. E muito obrigada. Obrigado você, Laura. Aqui. E obrigada a todos também que estiveram aqui com a gente ou que passaram. E é isso. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde.